Salve, salve, queridíssimo George. Como estás? Eu estou salvo. Bem. Ainda mais considerando Natal, Ano Novo. Só de você falar salve, salve, significa que eu estou salvo. Muito bem. Lembrando, né, que para quem está acompanhando regularmente o nosso Maquinistas, a gente não parou, a gente parou, né? Tô mais coradinho aqui do que em relação à semana passada, não deu para tomar todo esse sol só em uma semana, né? Estamos aqui estreando nossa edição 2024 do Maquinistas pelo primeiro programa gravado mesmo em 2024. Sim. Né? E você veio... a caráter. A camisa bonita, a eu cor vi da camisa. Em homenagem ao nosso convidado Em homenagem de hoje. ao convidado. Não né? só ao convidado, como a nação que ele representa. Né? Afinal, estamos falando e vamos trazer aqui para o papo hoje o Paulo Ludwig, que é diretor executivo de comunicação do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Paulo, é um prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Eric, obrigado, George, obrigado pelo convite, aí é um prazer falar com vocês. Muito bem, o Paulo, desde o ano passado, literalmente, a gente começou a conversar, que eu queria que o Paulo viesse conversar com a gente, e até porque, para mim, foi o motivo, tinham vários motivos, mas teve um motivo que me chamou a atenção, foi um post que ele fez no LinkedIn dele, que me chamou a atenção, que era falando... Pô, é o último dia do Soares aqui no Grêmio. E ele fez um agradecimento muito legal, mostrando, e de tudo que a gente fez de matéria na máquina, a gente publicou sobre o Luizito Soares, o impacto que ele teve nos negócios do Grêmio, não só, né, no ambiente de dentro de campo. Me chamou a atenção que o Paulo falou, eu tô até pegando minha cola aqui, porque ele falou de um jeito muito legal, que ele falou assim: obrigado, Soares, por nos mostrar que o Grêmio pode ser mais, né? Ele falou que ele foi um dos responsáveis por nos resgatar. E o Grêmio saiu vindo de uma Série B para ser vice-campeão brasileiro, né? E dando até, se não fossem motivos extra-campo, ou na verdade varzianos, teria até brigado pelo título, mas o Paulo foi muito legal, porque se chamou a atenção para isso na hora me deu um estalo, porque... O Soares, ele é um marco também de um novo Grêmio que veio com uma nova diretoria, né? Deu para sentir o que foi esse turbilhão do ano de 2003, 2023, tô bem nos anos 93, 2023 com o Luizito para vocês, Paulo. Como é que foi lidar com tudo isso nesse ano que passou? Então, a gente veio de uma Série B, né? Então, só para contextualizar vocês, a gente veio de uma Série B, de um fim de uma gestão de 8 anos, né, que estava no clube, e a gente teve um processo de desconexão com a nossa torcida, que obviamente é resultado do campo, né? E a partir disso, o clube realmente se desconectou um pouco da nossa torcida, e aí a gente sobe para a Série A, no fim de 2022, e como presente a gente recebe no dia 31 de dezembro de 2022, naquele contexto de todo mundo estar se preparando para comemorar a virada do ano. Então, no dia 31, a gente anuncia o 4º maior artilheiro em atividade do mundo, né? Então, tu imagina, o torcedor está voltando, um clube gigante, voltando para a Série A, se reconectando com o seu clube, e ali na virada do ano, isso é muito emblemático, né? Na virada do ano recebe esse presente dentro de um contexto de uma nova gestão, obviamente. Outras contratações já tinham sido feitas também em dezembro, né? Nós contratamos o Cristaldo, que foi o melhor meia do campeonato argentino, contratamos o Carvalho, o melhor jogador do campeonato uruguaio, jogou junto com o Soares, inclusive no Nacional. E aí, para fechar, para coroar, nós recebemos a notícia do Soares chegando ao Grêmio. Então aquilo realmente foi um recomeço extraordinário, muito além do que a gente podia imaginar, na verdade, né? Nós sonhávamos, é claro que com uma retomada, com um time competitivo, com um contexto muito melhor para a gente trabalhar comunicação, marketing, né? Porque o ano de 2022 foi muito complicado para a comunicação, né? Foi muito complicado estabelecer essa conversa entre clube e torcida. Havia um ruído muito grande ali, e foi muito complexo, e aí a gente ganhou de presente esse ativo que enfim, e é isso que eu escrevi no post, assim, né, ele tirou de nós o melhor, né, nós fomos obrigados
a dar o nosso melhor, porque nós tínhamos um ativo muito importante, a gente não podia perder essa oportunidade, né, de transformar isso em case, e realmente foi isso que aconteceu. Então, no dia 31, cristalizou essa mudança, essa retomada, essa recuperação da autoestima do gremista, né, com o quarto maior artilheiro em atividade do mundo, e aquilo mostrando para todo o Brasil, para o continente, para o mundo, que o Grêmio sim podia voltar a ser grande, o Grêmio podia fazer coisas que qualquer clube do mundo faz. Né? E, Paulo, complementando até a questão que o Eric trouxe, e que é inevitável não fazer esse complemento, no dia a dia dessa relação com o Soares, o que mais te chamava a atenção? O Soares, desde o dia 1, chamou muito a nossa atenção pelo profissionalismo. Ele era um cara que ele entendia que ele era, além de um jogador, ele era uma marca para o clube. Então isso deixou um legado para todos nós aqui. Eu estou falando especialmente de mim, por conta da comunicação, né? Mas assim, no primeiro dia que a gente encontrou com ele, a gente pediu algumas demandas para ele. Nós precisamos gravar um primeiro depoimento exclusivo teu, nós precisamos de 30 minutos contigo, antes de uma coletiva para a imprensa, para a gente ser realmente o primeiro canal a publicar uma palavra oficial do atleta como jogador do Grêmio. Em nenhum momento ele rechaçou nenhum pedido, né? Então, assim, um cara super disponível, e isso, obviamente, contagia os outros atletas, né? Tu olha um atleta como o Soares, que ganhou tudo que ganhou, e tem a quantidade de prêmios, de gols que tem, dizendo, não, vamos fazer, pode fazer, ficou bom, ele sempre perguntava, né, ficou bom, precisa que faça de novo. Então, assim, isso deixou um legado para a comunicação, para o marketing do clube gigantesco. A gente sentiu durante o ano inteiro esse contexto muito mais favorável para a gente produzir conteúdo próprio, para a gente desenvolver ações de marketing, com certeza amparado nesse personagem que foi o Soares, né? Então, assim, claro, ele é um cara muito grande, né? Então, ele é muito organizado, muito metódico, então a gente teve que aprender a trabalhar com ele, né? Ele sempre pediu um agendamento de 10 dias, então a gente respeitava muito isso, a gente mandava o pedido, ele recebia com 10 dias de antecedência para se preparar, mas ele nunca negou nenhum pedido, assim. Ele sempre foi muito solícito, desde que a gente tivesse organização. Isso também é um outro legado, né, porque ele vem de uma cultura europeia, que os jogadores realmente são marcas também fora do campo, mas também exigia uma organização da nossa parte. Isso também fez com que a gente crescesse e evoluísse como profissional aqui, né? É uma... Não, tava eu e o Eric, um trocando olhar com o outro a partir da sua resposta, porque isso é sensacional, né? É uma coisa, tem um grande amigo, Rafael Plastina, que brinca, que ele diz assim, precisa cruzar o oceano para o jogador se profissionalizar, o brasileiro, né? Ele brinca muito e tal. E acho que o Soares traz um pouco isso, e acho que é algo que a gente vê cada vez mais. Enfim, o Paulo trabalhou no grupo RBS aí por décadas, né, Paulo? Muito tempo trabalhando lá e tal. E já esteve do outro lado, né, como jornalista, e a gente sabe o quanto o mercado brasileiro precisa desse profissionalismo que às vezes esse jogador estrangeiro traz pra gente, ou como até, por exemplo, o Abel Ferreira e vários outros técnicos estrangeiros trouxeram pro futebol brasileiro nos últimos tempos, né? Acho que falta um pouco essa maturidade, né? E isso acho que é algo que chama a atenção também, né? Eu noto, assim, uma diferença importante de atletas que tiveram uma vivência grande de Europa, e aí eu cito o Soares, mas eu cito também, por exemplo, o Lucas Leiva, né? Sim. Foi um cara que fez toda a carreira dele ali no Liverpool, enfim, depois foi para Lazio. O próprio Jeromel, né, que fez toda a carreira dele fora e depois veio para o Brasil e virou ídolo, enfim. Eles realmente têm uma cultura de extracampo, e aí eu não falo nem de entretenimento, eu falo realmente de produção de conteúdo, de marketing, de entendimento de que o clube precisa das marcas deles para além do campo. Então, assim, eu realmente noto essa diferença,
Isso me parece uma questão cultural mesmo, né? Da cultura brasileira, de que o jogador ele é um atleta de campo, é um atleta que tem que entregar dentro de campo, aquela velha frase assim, entregar dentro de campo, para mim pode fazer o que quiser fora dele, enfim. Então, essa frase, ela vai muito além de uma questão de comportamento, né, extra-campo. Eu acho que também ela acaba atingindo um pouquinho essa questão profissional de como que os próprios atletas se enxergam e enxergam o clube fora de campo, né? Então, a gente teve um crescimento extraordinário, assim, nesse ano, nesse sentido, e o que a gente fez com o Soares, a gente manteve durante todo o ano, e essa organização, ela pauta hoje toda a nossa relação com o futebol, né? Então, hoje a gente tem uma relação com eles de mandar pedidos estruturados, com prazos determinados, para que eles coloquem na agenda do atleta como um complemento de trabalho mesmo, né? Aquilo, ou ao menos deveria ser trabalho dele não pode entender como um favor ao clube, né? Aquilo faz parte, ele é pago para isso, ele recebe direito de imagem, e ele deve servir ao clube também fora do campo. Então, essa organização que se criou para o Soares também deixou raízes no clube para que a gente consiga fazer isso cada vez mais com outros atletas, né? Uhum. Até saindo, óbvio, né? Vou dizer assim, o Soares, bem ou mal, já estamos começando a viver a era do legado, né? Do que ele trouxe. Mas além disso, vieram várias outras iniciativas que o Grêmio trouxe também, né? Teve um mascote baseado na imagem do Tarcísio, vários outras ações para trazer o torcedor para perto. E até chamou a atenção, a gente teve o levantamento no fim do ano que a gente publicou uma parte dele sobre público e renda do campeonato, né? O Grêmio conseguiu furar a bolha ali de Palmeiras, São Paulo, Flamengo e Corinthians, e se colocou ali como um dos clubes com maior arrecadação de bilheteria do ano. Como é que é esse trabalho todo também que vocês têm feito com a torcida e engajamento, arena, enfim, toda essa realidade nova do clube também? Legal essa pergunta. Para além do Soares, a gente tinha um desafio aqui, já falei um pouquinho antes, que era se reconectar com a torcida, né? Então, bem antes da chegada do Soares, já na mudança de gestão, a gente definiu aqui internamente, eu já estava aqui, né, antes da mudança da gestão, então eu vivi os dois momentos, né? Eu vivi esse momento mais frio, e eu tinha isso muito na minha cabeça, a gente precisava agir em direção ao torcedor e não só pedir, né? Porque a gente tem nos clubes de futebol esse costume de pedir muito apoio, o clube precisa de ti, precisa do sócio, mas o que a gente também dá em troca, né? Como que o clube se move também em direção a esses torcedores? Então, desde o início do dia 1 da nova gestão, a gente estabeleceu que a prioridade do clube era se reaproximar do torcedor e abrir um pouquinho mais o clube para que o torcedor pudesse participar. Então, todas as nossas ações de comunicação e marketing, todas as reuniões que a gente tinha aqui de briefing, de pauta, a gente sempre se perguntava, né? Mas essa ação, ela está indo em direção ao torcedor, o torcedor está dentro desse processo. Então, assim, a gente começou a abrir o clube, né? Com várias ações que eram reverberadas pela comunicação, pensadas por marketing e comunicação. E como, por exemplo, a gente teve, logo no início da pré-temporada do ano passado, a gente teve 2 jogos treino, que antigamente eram totalmente fechados, né? Então nós levamos exclusivamente grupos de sócios para que só eles pudessem assistir os jogos treino. Então não tinha imprensa, não tinha ninguém, só eles estavam lá. Depois que acabou o jogo, os jogadores todos foram em direção a esses sócios. Então, esse movimento quase que físico dos jogadores indo em direção ao sócio, ao torcedor, é isso que nos norteou. Por exemplo, na reapresentação dos atletas, tinha um grupo de torcedores, tinha um grupo de sócios presente. Em todas as outras ações, quando o Luis Soares foi contratado e anunciado naquela super festa ali, depois a gente pode falar um pouquinho dela, tinham sócios dentro do gramado, no banco de reservas ali. Então, assim, em áreas que em outros anos nunca o torcedor estava presente. Então, isso foi gerando uma sensação de pertencimento, né? A gente também estabeleceu, eu fui dar uma palestra em um
em uma universidade, e me chamou muita atenção uma fala de um estudante que disse que viu o time do Grêmio chegando na cidade dele, no interior, e os jogadores todos passaram reto, e eles ficaram 2 horas esperando só para ver os jogadores passarem, e aquilo ali cortou o coração dele. E a partir disso, assim, desse input de que a gente tinha que estar mais próximo, a gente organizou todos os jogos fora de casa, a gente sorteia sócios, sorteia torcedores que ficam numa área específica, e os jogadores todos vão lá, passam, dão autógrafo, falam com eles, tiram fotos, e a gente registra isso via comunicação e reverbera para que exista uma sensação de pertencimento. Então, assim, foram várias ações pequenininhas que geraram um aumento de conexão, né? Tem várias outras que eu poderia citar aqui, mas tudo isso a partir de uma estratégia macro, né, que a gente identificou e que norteou todas as nossas ações. Assim, dando um resumo breve, foi isso, mas outras várias ações, como a que tu citaste, por exemplo, do mascote do Tarcísio, essa era uma demanda super antiga da torcida. Era uma demanda que vinha da torcida. Toda vez que a gente postava, por exemplo, alguma coisa do Tarcísio, que é o jogador que tem o maior número de jogos da história do clube, né, campeão mundial, sempre se tinha esse pedido. Por que a gente não faz um mascote, ou não faz uma homenagem mais perene ao Tarcísio? Sempre partiu da torcida. Então, esse ano a gente disse, esse ano a gente precisa aproveitar isso, porque essa ideia já vinha de outros anos, a gente fazer, e colocar isso na rua. Então, também, quem desenhou, né, os desenhos foram enviados por torcedores, os torcedores que fizeram as opções de desenho mesmo, de mascote, e a gente escolheu o melhor e foi contemplado com a assinatura desse mascote. Então, todas as ações, por mais que pudessem parecer que eram só ações de marketing ou até comerciais, sempre tinha o sócio e o torcedor como um protagonista, né? Uhum. Você falou dessa relação, né, torcedor, clube, e aí você até mencionou a questão agora dos próprios atletas, criando, né, esse elo de pertencimento. O atleta, até não usando o exemplo do Suárez em si, mas os atletas, a partir desse tipo de ação que você acabou de comentar agora, eles já têm uma melhor clareza da importância desta relação com o torcedor, da importância dessa conexão ser cada vez mais forte? Já existe esta clareza? Eu acho que existe uma clareza maior do que em tempos anteriores. Aí eu falo pelo Grêmio, né? Eu não sei como é que funciona em outros clubes. Eu falo na questão do Grêmio mesmo, né? Nesse ponto do Grêmio. O meu sentimento aqui no Grêmio. Tá? Eu acho que, como tudo na vida, né? O ser humano ele entende quando as coisas funcionam e que trazem um benefício direto para eles, e eu acho que foi isso que ocorreu, né? Houve uma percepção de que esse tipo de ação era positiva para eles, né? E eu acho que facilitou essa compreensão nesse ano. Eu não sei te dizer se o mercado dos jogadores está preparado. Eu acho que não, tá? Eu acho que ainda não. Acho que a gente está caminhando para isso. Acho que já está melhor do que foi, mas eu acho que, de uma maneira geral, eu acho que a gente ainda não está 100% pronto para se tornar marcas de branding, por exemplo, né? De clubes produtores de conteúdo usando essencialmente o business do clube, que é o futebol profissional, né? Eu acho que a gente ainda não está nessa etapa, né? A gente está caminhando para ela. Mas a gente tem, por exemplo, clubes fora do Brasil, né? Nós temos aqui o Fernando Maisonave, que trabalhou no Grêmio, trabalha no Liverpool, por exemplo. A gente fala muito com ele. Eles têm 70 pessoas entre marketing e comunicação, e eles têm um braço que é uma outra empresa mesmo, né? É uma empresa que tem um CEO, enfim, que é um braço de produção de conteúdo institucional, né? Eu acho que isso vai demorar um pouquinho, acho que a gente está caminhando para isso, mas a gente ainda precisa realmente que os atletas entendam isso como uma prioridade no trabalho deles. Eu acho que isso ainda não ocorre, mas há uma melhora. No Grêmio houve uma melhora, sem dúvida. Assim, a melhora nos últimos 2 anos de cultura
em relação aos atletas profissionais, melhorou, mas ainda tem muito espaço para evoluir. E você tocou num ponto falando do negócio. Hoje, claramente, a comunicação do clube, o marketing, então, são quase que uma coisa só. E o que isso impacta também para frente no negócio, o Paulo? Como é que vocês fazem essa triangulação, vamos dizer assim, de comunicação, marketing e o negócio? A venda, o patrocínio, enfim, como é que isso está interligado hoje no trabalho do clube? Para a gente esse ano, né? Como a gente ficou muito em evidência por conta do Soares, as marcas todas quiseram se relacionar com o Grêmio e também com os espaços de comunicação do clube, né? Então, em todos os nossos acordos comerciais, a gente teve que necessariamente incluir entregas comerciais dentro desses espaços de comunicação, que antes eram só espaços realmente de divulgação e de produção de conteúdo, tá? O que, para mim, na minha visão, é excepcional, é excelente para quem é um líder de comunicação dentro de um clube de futebol, né? Tu poder ser, de fato, um braço gerador de receita para o clube é fantástico. É bom para o clube, é bom para a estrutura de comunicação, porque tu pode reforçar, né? Tu tem justificativa para te aumentar o teu quadro, enfim. Então, esse ano, a gente, são pouquíssimos os contratos que a gente fechou muitos contratos novos via marketing, por conta do Soares também, né? São pouquíssimos, olha, raridade que não tem entregas, por exemplo, em redes sociais, né? Então, a gente fora o eixo Rio-São Paulo ali, hoje, com base nas últimas pesquisas, nós somos o clube mais importante no sentido de número de seguidores, né? Fora do eixo Rio-São Paulo ali. Então, as marcas querem se relacionar com essa base, né? É uma base de por exemplo, no Instagram, 3 milhões de pessoas super nichadas, que recebem uma marca relacionada com o teu time do coração. Pô, isso é riquíssimo para uma marca, né? Então, a gente trabalhou isso muito fortemente esse ano, e eu espero que isso seja, de fato, uma tendência mesmo no mercado, que se mantenha, e que a gente seja visto cada vez mais como um hub de negócios, para além de apenas um espaço de comunicação do clube, né? Voltando um pouco na sua resposta anterior, quando você menciona o Liverpool e o tamanho da equipe, só para que a gente possa ter uma ideia de dimensão, qual o tamanho da sua equipe? Eu, aqui no Grêmio, eu sou responsável só pelo braço de comunicação, né? Então, só para vocês entenderem como é que a gente se divide. A gente tem aqui a equipe do digital, a gente tem a equipe de assessoria de imprensa institucional, que atende base, feminino, enfim. A gente tem também Grêmio TV e a rádio, tá? Dentro dessa estrutura, a gente tem hoje 16 pessoas, entre todas essas estruturas. E aí a gente tem o marketing, que tem mais 4 ou 5 pessoas. Então, no total, a gente tem umas 20 e pouquinhas pessoas para tocar marketing e comunicação, né? Sim. É uma estrutura muito pequena. Eu acho que até comparando com outros clubes grandes, assim, é uma estrutura pequena. Uhum. É bem enxuto. Mas já nos dá indícios, né? Quando a gente fala de Liverpool, de Grêmio, são clubes gigantes, né? Sim. Mas, por exemplo, dentro do que você falou, né? Dos degraus que nós ainda temos que subir, né? Nessa profissionalização, não só da indústria, como dos próprios clubes, a gente observa pelo o tamanho da equipe, né? Um pouco dos degraus que ainda nós temos que subir na direção dessa profissionalização, né? Não, com certeza. E eu acho que faz parte isso, né? Por isso que está um pouco linkado à minha resposta anterior ali. O fato da comunicação ser um gerador de receita, eu acho que isso esse é o caminho para que a gente consiga fazer com que essas equipes fiquem maiores, mais robustas, porque a gente também entende que o futebol é o business do clube, né? A gente entende que os recursos têm que ser direcionados para lá, a gente entende que os executivos do clube
tem que, enfim, pagar uma série de outras contas que são muito relevantes também. Então, a gente também precisa da nossa parte ser autossustentável, né? Acho que também é um caminho que a gente tem que buscar para que a gente consiga validar essa nossa posição de que realmente a gente precisa ser maior, a gente precisa ter mais investimento, mas o fato de a gente conseguir recursos por meio da nossa produção de conteúdo é um caminho irreversível, assim, né? A gente não pode disputar o mesmo budget do futebol, porque a gente nunca vai conseguir prioridade, e tá certo, a prioridade do clube é o futebol, então a gente tem que encontrar esse equilíbrio, né? Porque também nós não somos só gerador de receita, nós somos institucionais, nós somos branding, nós somos reforço de marca, e isso gera outras fontes de receita que são intangíveis, né? Mas também é importante que a gente se coloque com uma posição protagonista nesse sentido, para que a gente consiga validar as nossas ideias dentro dos clubes, né? É assim que eu penso, não estou dizendo que isso é uma certeza absoluta, uma verdade absoluta. Eu penso assim, eu acho que quanto mais a gente puder se colocar como fonte de receita, melhor. Uhum. E essa mudança de conceito, acho que ela começa a entrar meio que como regra nos clubes brasileiros, finalmente, né? Sim. A gente vê cada vez mais isso. Paulo, agora, a gente tem um desafio pela frente, que é o trabalhar essa ligação, essa conexão do torcedor e tudo mais, sem a presença de um ídolo tão grande quanto o próprio clube, né? Que é o caso do Soares, especificamente, né? No banco de reservas tem um grande ídolo do clube, que é o Renato, mas como é que vocês estão planejando esse ano agora, sem ter, vamos dizer assim, um furacão como é o Luizito Soares? Agora passado o furacão mesmo, foi realmente um furacão, Soares aqui no Grêmio. O que é o nosso desafio, né? O nosso desafio é fazer com que que os torcedores entendam que eles não se associaram ao Soares, eles se associaram ao Grêmio, né? O Grêmio é muito maior do que qualquer clube, do que qualquer atleta que passe pelo clube. Então, a paixão dele... E pro gremista ele é maior do que qualquer clube também, fica tranquilo. Não tem conversa. Essa discussão não existe para nenhum torcedor, nenhum clube. O meu clube é o maior e não tem conversa. É isso aí, eu concordo. O Paulo abriu um sorriso ali, né? Ele deu aquela aliviada. Ele falou assim, não. Fui no alvo. É isso aí. Legal. Mas é isso, assim, o nosso desafio é fazer com que o torcedor enxergue que a paixão dele precede o Soares, né? E a gente teve uma perda de sócios muito pequena, assim, se comparado ao que a gente tinha quando o Soares estava aqui conosco. A gente bateu o recorde histórico, né, de sócios do clube. O nosso recorde era de 92 mil sócios. A gente chegou no auge com 118 mil sócios, então a gente bateu com muita folga, e hoje a gente tem 116 mil sócios. Então, assim, esses 2 mil de churn que a gente chama, muitas vezes nem está relacionado ao Soares, né? Pode estar relacionado a uma virada de ano, uma questão financeira, econômica, enfim. Então é quase imperceptível a perda de sócios que a gente teve até agora. Então, assim, isso mostra também que o trabalho da gestão, de uma maneira geral, é consistente, né? Que o torcedor entendeu que o projeto Soares, ele mostra muito mais do que só uma contratação, né? Mostra ousadia, mostra, enfim, seriedade, os próprios resultados de campo já num primeiro ano, né? Voltando de uma Série B, como vocês falaram. A gente foi campeão gaúcho, campeão da Recopa Gaúcha, semifinalista da Copa do Brasil e segundo colocado no Brasileirão. Então, a gente, no mínimo, chegou à semifinal em todos os campeonatos que a gente participou, ou mais, né? Então, assim, isso mostra que a gestão tem um trabalho consistente de reaproximação do torcedor e, principalmente, dessa sensação de pertencimento, né? O torcedor entende, mas é óbvio que cabe a nós, marketing e comunicação, desenvolver isso cada vez mais, né? Então a gente já está
desenvolvendo uma campanha super forte agora para Libertadores, né? Com esse foco de que o Grêmio tem a cara da Libertadores, né? O Grêmio e Libertadores, eles são, parece que nasceram um para o outro mesmo, né? Então, a gente está trabalhando muito esse conceito, assim, de volta para essa competição, né? Junto com essa volta da autoestima, enfim. Então, assim, não tem como parar, né? Agora é a hora de... A pedra rolou e a gente tem que continuar ali empurrando para que ela atinja cada vez objetivos maiores, né? Sobre o Soares, a gente ainda tem... foi um cara tão grande aqui que a gente ainda tem alguns resquícios dele, né? A gente tá produzindo um documentário, né, sobre a passagem dele aqui. Então, paralelo a esse novo momento, a gente ainda vive alguns resquícios de Soares. Então, a gente, nos últimos 2 meses, e aí voltando a essa questão do profissionalismo dele, né, ele abriu completamente a rotina dele para a Grêmio TV aqui, colar nele. Então, a gente tem imagens, assim, riquíssimas, que nem o Barcelona tem, dele. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre o doc. Ele deve ser lançado aí em fevereiro ou março. A gente está negociando com algumas plataformas de streaming, mas é um conteúdo espetacular, assim, contando o ano do Soares no Grêmio, né? Então, paralelo a esse novo momento que tu citaste, Eric, a gente ainda está finalizando essa história do Soares, porque eu acho que realmente ela merece um filme, né? Ela merece um documentário. Então a gente está atuando nessas 2 frentes aí. Esse tema, né? Inclusive a gente traz aqui no podcast, né, esse tema instituição e atletas, né? Sim. Você até falou assim, não, para o torcedor, o clube... vai ser sempre maior. Sempre maior. Mas nós temos observado nas novas gerações, até pelas redes sociais, enfim, quando a gente pega esses grandes atletas, como Messi, Cristiano Ronaldo, enfim, que em muitos momentos eles são maiores que várias instituições, né? Dentro deste olhar, e pegando as novas gerações, e esses atletas que se posicionam sobre os mais variados temas, e você pega numa rede social de um Cristiano Ronaldo, são milhões e milhões de seguidores. Com este olhar e pela sua experiência, você percebe uma mudança nas novas gerações, nesta relação entre o atleta e a instituição, com o pêndulo ele indo mais para o atleta, porque o atleta ele tem uma conversa muito direta com o seu público, né, a partir dos mais variados posicionamentos que esse atleta tem. Você observa essa mudança nas novas gerações ou ainda a instituição está acima dos atletas? Quando eu falo de comunicação e com o seu olhar, assim, a partir de toda a sua experiência. Eu acho que não tem resposta pronta para essa tua pergunta, tá? Eu acho que depende muito de cada caso. No futebol brasileiro, especificamente, que nós não temos, assim, megas estrelas, né? Eu acho que isso se dissipa um pouco, né? A gente viveu isso com o Soares, né? Que realmente, assim, a relação dele passava a ser mais direta, o que a gente chama de Soares mania aqui, né? Realmente pessoas vinham ao estádio para ver o Soares jogar, tá? Isso é uma coisa raríssima. Eu entendo que é raro isso no futebol brasileiro, tá? Esse movimento que aconteceu com o Soares, ele é muito similar a esse que tu citaste, né? Ao movimento do Messi nos Estados Unidos, ao movimento do Cristiano Ronaldo no futebol árabe, enfim, que as pessoas vão e consomem o clube por causa do atleta. Aqui eu acho que isso acontece de forma muito esporádica, como foi o caso do Soares, que as pessoas passavam a se relacionar com a instituição a partir de um jogador. Normalmente não é isso que eu vejo, tá? Normalmente a paixão vem pela instituição, vem de pai para filho, essa coisa muito cultural do futebol brasileiro continua a mesma coisa, e aí a partir disso se desenvolvem ídolos.
Então, eu acho que o caso do Suárez foi um caso muito específico aqui no Brasil. Eu não sei se a gente teve um outro caso assim, até porque a entrega dele em campo foi muito grande, né? A gente teve, por exemplo, o Rames Rodrigues, que veio para o São Paulo, que também é um cara super importante. Talvez não tenha o tamanho do Suárez, mas é um cara enorme. Só que ele não desempenhou em campo, né? Então, tu não conseguiu mensurar a potência desse cara. Uhum. E então eu acho que aqui no Brasil ainda a gente não migrou para esse cenário que a gente vê em mercados mais alternativos, né? É assim que eu enxergo no momento. Pode ser que a gente vire um mercado como esse, não sei, eu acho um pouco provável. Eu acho que a gente tem um poder financeiro importante. E tem muita tradição no futebol também, né? Muita massa, né? Muita torcida, muitos clubes muito antigos, né? Clubes centenários. Então é uma outra característica cultural, eu acho. Eu também tenho compartilho dessa visão também, Paulo. Agora eu queria entrar nessa história do Doc. Como é que veio a ideia de fazer isso e de que forma até capitalizar em cima disso? Porque a gente tem visto. Aqui no Brasil finalmente os clubes estão entendendo que eles são plataformas de produção de conteúdo, né? São empresas de mídia, no fim das contas, e que podem fazer negócio com isso, né? É isso aí. Bom, a ideia do documentário, ela surgiu já bem no início, assim, né? Quando ele chegou, porque a história do Suárez no Grêmio, realmente, ela desde o início parecia um filme, assim, né? A chegada improvável, né? No dia 31 de dezembro, e aí a gente teve uma apresentação digna dos maiores clubes do mundo, né? Uma festa impressionante, com mais de 30 mil pessoas no estádio, e aí o primeiro jogo do cara é uma final de campeonato e ele faz 3 gols no primeiro tempo, né? Então, assim, uma catarse absoluta, né? Ele faz o gol do título do Gauchão, ele tem uma questão ali no meio do ano com um problema físico e uma indefinição, então tu tem toda a jornada do herói ali, né? Um momento de baixa, e depois ele se acerta com a direção, decide ficar, e aí ele faz a melhor temporada dele desde o trio MSN, né? Disputa o maior número de partidas da carreira, com 35 para 36 anos, e termina o ano como bola de ouro, enfim. Então, realmente, tem todos os elementos necessários para um filme, né? Então, a gente como, né, jornalista, comunicadores aqui, tu olha essa história, tu fica doido para contar, né? E aí, o que aconteceu? A gente sugeriu para ele, nesse formato que eu já contei para vocês, né? De fazer um documentário sobre ele demorou um pouquinho para responder, né? Porque, assim, foi um documentário com acesso bastante importante a ele, à família. Então, ele demorou um pouquinho para responder, e aí ele deu o ok. Isso foi já quase na reta final ali, foi nos últimos 2 meses. Mas também desse jeito que é o Suárez, né? O Suárez ele é 8 ou 80, quando ele entende que aquilo é importante, ele mergulha. Então, a partir desse momento, a gente teve acesso a sessões de fisioterapia antes do jogo, banheira de gelo, sessões de massagem, acesso ao quarto dele, acesso restrito a ele no vestiário, acompanhamos os deslocamentos dele e da família para a arena, enfim, uma série de acessos que nem, como eu falei para vocês, nem o Barcelona teve, né? Então, a gente tinha a ideia desde o início, precisava do ok, recebeu o ok, e aí foi uma correria grande aqui para fazer, né? A gente não se associou a nenhuma plataforma de streaming para a produção do conteúdo, a gente fez toda a produção do conteúdo aqui, obviamente contando com terceiros, né? Mas toda a estrutura de penso, de planejamento foi toda da Grêmio TV, né, aqui do coordenador da Grêmio TV, o Cristiano Oliveski, e do diretor, um dos diretores do documentário, o Eduardo Muniz, os dois da casa, né, com a minha supervisão. Então, um material riquíssimo, assim, a gente falou tem mais de 25 entrevistados, né,
vários atletas, o próprio Renato, o Maestro Tabares, que trabalhou com ele no Uruguai, o Lucas Leiva, enfim, uma série a família, uma série de personagens que vão contar essa história. E aí, falando um pouquinho de negócio, né, a gente teve alguns parceiros comerciais, que foram os parceiros que viabilizaram a vinda dele. Então, a vinda do Soares, ela já foi disruptiva desde o início, né? Porque a negociação foi fora de qualquer molde que a gente vê normalmente, né? Empresas investiram especificamente no atleta. Normalmente o que a gente vê são empresas que investem num caixa único da empresa, né? Do clube, o clube aí contrata os reforços. Esse caso não. Eles investiram no uso da imagem do atleta Soares e financiaram a contratação. E são 3 marcas, né? O Esportes da Sorte, a marca Spam e o Prato Fino nos ajudaram também financeiramente a viabilizar o documentário. E agora a gente está numa negociação também financeira com plataformas de streaming para que a gente possa veicular isso e pegar o maior número de espectadores possíveis. Ou seja, Luizito continua gerando receita para o Grêmio, mesmo não estando mais aqui. Será que ele dá um spoiler pra gente de um momento especial do Doc que te chamou a atenção? Deve ter vários, óbvio, né? Mas tem algum que te chamou bem a atenção? Tem vários, tem muitos momentos. A entrevista dele é espetacular, assim. A entrevista dele tu vê que é um cara que tem noção do tamanho dele, assim, sabe? Ele sabe qual é a importância dele, qual foi a importância dele para o Grêmio, assim. Então ele fala muito assim de como a relação com a torcida impressionou a família, assim, né? Que os filhos, ele tem filhos pequenininhos, né? Que jogavam na escola do Grêmio, que eles diziam: pai, eu nunca vi nada parecido com isso. Pô, o cara jogou, né? Em clubes enormes do futebol mundial, assim. A gente tem depoimentos interessantes, que são depoimentos de pessoas do staff ali, né, por exemplo, do Fernandão, segurança, que é segurança da seleção brasileira, que ele fala: meu Deus, eu não aguentava mais esse cara aqui, esse cara tá me fazendo trabalhar demais, eu falei para ele que eu quero que ele vá embora logo. Então, assim, tem muitos depoimentos legais, assim. O depoimento do Maestro Tabares é espetacular, assim, falando um pouquinho de quem é o Soares fora de campo, né? Esse personagem, assim, que tem toda essa bagagem dele, enfim, ele estava lá na mordida, ele estava lá no jogo contra a Gana, que ele bota a mão, assim. Então, é um depoimento espetacular, assim, também. E tem muitos depoimentos que falam dessa outra face do Soares no vestiário, que é um cara muito bem-humorado. O Renato fala bastante, e ele mesmo conta as histórias dele com o Renato, né? Ele conta uma história muito boa, que ele estava batendo falta num treino, e o Renato disse para ele assim: tu bate falta? Não sabia que tu batia falta. Aí o Soares falou: nunca viu eu bater falta nos outros clubes? Não, nunca vi. Daí ele disse que ele chegou no vestiário e falou assim: já que tu nunca viu eu batendo falta, agora sou eu que vou mostrar meu DVD pra ti. Eu devo ter uns 25 gols de falta na minha carreira. Então eles ficavam o tempo todo brincando, né? O Renato tem ele escreve coisas no vestiário, né? O Renato. Uhum. E uma que ele escreve sempre é isso, o Soares contando: não pode cruzar a área de 3 dedos, não pode inverter de 3 dedos, ele não gosta. E aí o Soares, num jogo, fez um golaço de trivela, né? E aí eles estavam ao fim do jogo, o Renato falou, parabenizou o time, e o Soares pediu a palavra. Só queria pedir a palavra. Eu queria saber se agora, pelo menos, eu já posso bater de 3 dedos, pode tirar aquela plaquinha dali. Então ele é um cara que ele se adaptou ao vestiário, né? Se adaptou a essa cultura brasileira, essa cultura um pouco menos sisuda, enfim. Então tem várias histórias no documentário nesse sentido, assim, né? Que mostram esse lado mais pessoa do que atleta. É bem legal. Eu acho que vocês vão curtir. Muito bem. Estaremos em breve no seu provedor de streaming. Ele não vai falar porque ainda está negociando.
Né? Essa ele não vai. Não, essa não dá. Esse spoiler não dá pra gente ter ainda. Fala, George, você tem perguntas ainda pra fazer? Eu tô contabilizando o nosso tempo. A gente falou muito do Suárez, né? E aí, óbvio, você tem a instituição Grêmio, gigante. Dentro disso, quando a gente olha para a internacionalização de um clube de futebol, olhando Brasil, e aí você tem o Grêmio com toda a sua história, campeão mundial, você tem o Grêmio, como você mesmo comentou, né, o link que o Grêmio tem com a Libertadores, vem o Suárez, né, que na era das redes sociais com certeza colocou o Grêmio aos olhos do mundo, né, ou melhor, até reforçou, né, mas a partir de tudo isso, é possível realmente construir um projeto de internacionalização de um clube de futebol no Brasil, a partir, por exemplo, do case Suárez, e aí todo esse legado que vem, é possível construir de maneira sustentável um projeto de internacionalização, ou com a saída do Suárez você acredita que isso vá aos poucos se perdendo? Ótima pergunta. O que acontece, tá? A gente está num primeiro ano de gestão, né? Então a gente não consegue, obviamente, fazer tudo. Mas esse é um objetivo muito claro da gestão para o próximo ano, né? O nosso CEO, o Márcio Ramos, ele tem esse desejo de construir um processo de internacionalização da marca, né? E agora a gente tem a Libertadores para fazer isso, né? Depois, como tu falaste, de uma deixa super importante que foi o Suárez. Então nós temos sim um projeto para levar o nome do Grêmio, principalmente aqui para a América do Sul e América do Norte, Estados Unidos, né? Estados Unidos é um mercado que a gente quer trabalhar. Obviamente, todo e qualquer clube brasileiro vai esbarrar na questão de que os jogos do Campeonato Brasileiro, eles não são assistidos, não são transmitidos de uma maneira em massa nesses mercados, então isso sempre vai ser uma ponta solta de um processo de internacionalização, isso não resta dúvida, mas o que nos cabe, as estratégias de marketing, as estratégias de relacionamento, a gente está desenvolvendo isso, né? A Libertadores começa em abril, né? A gente classificou para a fase de grupos diretamente, então a gente vai ter um processo de levar a marca para esses mercados, sempre com isso no horizonte de que realmente, principalmente para as novas gerações, tu não consegue atingir por meio da transmissão de jogos, então tu tem que ser criativo e pensar em outras maneiras de levar a marca para outros países, outros mercados, né? E nesse cenário, a discussão de uma liga única no Brasil e tudo mais, como é que você enxerga isso como oportunidade para exatamente também melhorar nessa, vamos dizer, expansão internacional, não só do Grêmio, como do futebol brasileiro como um todo? Assim, a gente tem exemplos, claro que aí foge um pouquinho da minha área, né? Mas a gente tem exemplos muito claros de que funciona, né? Como produto, assim, né? Produtizar o nosso futebol, empacotar, oferecer coisas mais atraentes, parece, em um primeiro olhar, um caminho interessante, e para os clubes que produzem conteúdo, para os clubes que são fomentadores também, né? Além disso, a gente tem aí uma questão muito prática na liga, que é uma possibilidade de que as receitas sejam divididas também a partir das redes sociais, de como os clubes se portam em números, né, nos seus canais de comunicação. Então há essa possibilidade bem real. Então isso, para a gente como produtor de conteúdo, também é uma responsabilidade grande, mas uma baita de uma oportunidade, né, de realmente ser um braço muito relevante dentro da estrutura do clube, né? Então parece, dentro desse combo todo, parece ser muito interessante e um caminho importante para a internacionalização.
Mas daqui onde a gente está, até isso acontecer, vocês sabem que tem muita coisa, muito chão, e tem que entender se isso é realmente viável de acontecer na prática. No papel parece ser muito interessante, né? Sim, sem dúvida. Aí você observa, né? O Paulo, ele em muitos momentos, ele ressalta a questão de conteúdo, desta produção e disso ser receita. Sim, né? sim. E é algo que a gente conversa tanto, né, Eric? Na máquina, de como esse olhar sobre a produção, ele tem que estar antenado cada vez mais dentro disso que você sempre fala. Como fazer isso virar dinheiro, né? Claro. Né? E isso é fundamental. Você consegue observar, Paulo, que este olhar que você ressaltou tanto durante o nosso programa, os outros clubes, até nas relações que você tem, nas conversas, já tem também um olhar mais estruturado sobre a importância dessa produção de conteúdo proprietária, né, de cada clube, e com este olhar de geração de receita, você já consegue olhar e perceber isso de uma maneira mais palpável nos outros clubes também? Acho que há uma mudança no mercado. Nos últimos anos, eu acho que isso vem se intensificando, de entender, primeiro ponto, de entender que o clube é sim um hub de produção de conteúdo. Isso acho que é um ponto pacífico. Nem todo mundo consegue fazer isso na prática, mas acho que a maioria já entendeu, inclusive as gestões já entenderam, né? Acho que vem se acentuando essa questão de uma produção de conteúdo ainda mais robusta, mais qualificada, para que isso seja relevante para o mercado. Acho que sim. Não acho que a gente já esteja conseguindo fazer isso de forma consistente, entende? Eu acho que há essa percepção e está todo mundo, inclusive eu, nós aqui no Grêmio, tateando para entender qual é o melhor modelo de negócio para isso, né? Isso é uma discussão que a gente tem aqui há muito tempo e outros colegas têm. Qual é o melhor modelo? É fechar o conteúdo e monetizar via torcida pagando por esse conteúdo, uma modalidade associativa que tu entregue conteúdo além de acesso ao estádio, ou não, é abrir e tu conseguir monetizar esse conteúdo a partir de um modelo antigo de comercialização de espaços, por exemplo, né, para empresas que querem colocar as suas marcas dentro desse conteúdo. Isso não está claro e eu acho que não está claro para ninguém. Acho que esse é o nosso desafio, entender como é que a nossa indústria consegue ler o mercado, né? O que o mercado espera da gente e qual é a melhor maneira da gente conseguir, porque a gente tem certeza, tem valor, tá? O conteúdo tem valor, tem gente para assistir, mas como que o mercado paga por isso? Eu acho que a gente está nesse estágio. Então, eu acho que os próximos anos a gente vai conseguir entender melhor. É óbvio que cada clube tem sua peculiaridade, né? O estado tem características diferentes, mas eu não consigo ainda identificar um modelo comum entre todos, né? A gente tem um modelo bem diferente, que é o do Atlético Paranaense, né? Que é um modelo que se apropriou dos direitos de transmissão, aí é uma outra conversa, é um outro caminho, e a gente tem todos os outros que produzem conteúdos e ainda não sabem bem como monetizar, e é onde eu também me encontro, né? Então acho que esse é o nosso desafio, é entender como é que a gente pega essa produção que é super rica e transforma em dinheiro de uma maneira organizada e recorrente. Hoje no Grêmio, eu falo pelo Grêmio, a gente consegue gerar dinheiros de forma espásmica, né? Vende um produto aqui, olha que legal esses números, eu empacoto para ti e formo uma entrega específica para essa marca, mas a gente não tem isso de uma maneira assim, como uma fórmula de bolo, e não tem uma coisa que é muito importante, na minha visão, que é uma área comercial para atender só comunicação. Acho que isso também é um caminho que os clubes vão ter que desenvolver, né? O que acontece? Geralmente a área comercial atende marketing, atende patrocínio, atende licenciamento e bota a comunicação junto ali no meio. Há um caminho sendo desenhado para que esses produtos de comunicação tenham um departamento comercial próprio,
para que essa venda para o mercado seja mais fácil. Então, acho que é esse caminho que a gente está começando a construir, que nos próximos anos vai se sedimentar mesmo, né? Até porque, né, Paulo, o próprio mercado ainda não enxerga que o clube é mais do que só o time de futebol ali, né? Acho que o mercado está começando a entender que existem essas outras possibilidades, né? Exatamente. E esses produtos, né, como o documentário do Suárez, o produto da SAF do Cruzeiro, né, o documentário do Fluminense, agora da Libertadores, isso também vai dando credibilidade, né, para os clubes dentro do mercado. Sim. Eles vão entendendo que a gente consegue entregar coisas. A Flá TV, né, faz um trabalho muito legal aí, já mais de conteúdos mais ordinários mesmo, do Flamengo, Vasco, enfim, tem vários clubes que conseguem fazer trabalhos de uma qualidade muito boa e que gera credibilidade para nós, né? E eu acho que é isso que falta, assim, a gente ter essa consistência. Agora a gente tem um projeto similar a esse perdão, dei um spoiler aqui, Opa! Para o Renato, para o ano que vem, né? Então, assim, também é isso, né? Aproveitar os teus personagens para transformar isso num documentário ou em algum produto de marketing e comunicação que traga dinheiro, né? No fim das contas. Que seja relevante para a tua torcida, que o cara vai olhar e vai dizer, pô, que legal, que legal esse personagem do meu time, e que traga dinheiro também. Não dá para só... A gente já passou dessa fase de só romantizar, né, a produção do conteúdo. A gente precisa trazer dinheiro para casa também. E esse é o momento que eu enxergo que a gente está. É um momento de muita evolução e que teremos que deixar para outros papos, porque nosso tempo, Jorge, está aqui no limite, viu? Não, mas é uma aula, né? Na aula, total. Aula para quem faz jornalismo, aula para quem trabalha em marketing, para quem trabalha em comunicação, para quem produz conteúdo, né? Conteúdo precisa dar dinheiro, não tem como. Exatamente. Muito bacana, viu, Paulo? Muito bacana. E só um pequeno complemento. A partir disso tudo que você falou agora, sobre a produção de conteúdo, desse olhar, né, mais estruturado das áreas, né, nessa busca por receitas, independente de ser possível aplicar no Brasil ou não, tem algum clube ou alguns clubes fora do país que te chamam a atenção neste trabalho estruturado que você acabou de dissecar tão bem para a gente, da importância desse trabalho? A gente tem um case super importante, que é o Barcelona, né, que vendeu, fez uma venda milionária do seu estúdio de produção de conteúdo audiovisual. Também eles trabalham como uma empresa separada, né? Então, assim, e isso foi uma notícia importante para o nosso mercado, porque mostra que existe alguma coisa ali, né? Existe como tu transformar isso numa empresa. Então, assim, o Barcelona, eu acho que é um case importante, assim, da gente olhar. Eu acho que a maioria dos clubes europeus ainda tá na nossa frente, né? Se tu for olhar, assim, com lupa, tem muita coisa boa sendo feita aqui, sabe? Muita mesmo. A gente melhorou muito nos últimos anos, mas eu acho que eles ainda estão um pouquinho na nossa frente, justamente por essa questão da cultura, eu acho que envolvendo o atleta. Eu acho que o nosso principal entrave aqui ainda é o acesso ao atleta. Eu acho que isso ainda a gente engatinha, isso a gente ainda está bastante atrás. E porque, assim, ó, a gente pode fazer uma série de coisas, mas o que o torcedor quer mesmo assistir é futebol, né? É o atleta, é o ídolo, é isso que dá audiência, né? É isso que dá audiência e, por consequência, receita. Então, eu acho que nesse sentido a gente está atrás, mas o trabalho que o Barcelona fez de muitos anos, estruturou todo um braço de audiovisual super importante que virou uma receita muito representativa, é um caminho para nós, né? Sem dúvida nenhuma. O Paulo, só tem um problema agora. Você vai passar aqui agora por um momento que a gente não sabe. E é bom porque eu estava vendo aqui, acompanhando também as redes sociais. Você vai viver de novo esse seu momento de não saber o que vem pela frente, né? Que vai vir mais uma filha, né? Então, sim, tá chegando toda semana que vem. Muito bem. Então, você já tem uma filha ou você tem um filho? Já tem uma filha. Uma menina. Uma menina. Qual o nome? Giovana.
Giovana. Agora vem a Bia, é isso? Se eu não tô errado. A Beatriz. Muito bem. Você vê, a rede social é uma praga, né? A gente começa a saber a tua vida inteira. E tá bem, família tá boa, tá. Sila for lançar o documentário do Paulo, ele tá perdido, né, cara? Tem como ele dar spoiler, esconder o streaming. Mas é porque agora a gente tem um momento aqui no nosso Maquinistas, que é aquele momento que eu brinco que é igual fralda de nenê. A gente não sabe o que vem pela frente, tá? Olha a cara do Paulo, a cara dele, fala, não, ele tá de brincadeira, não. Chegou a hora dele, George. Prepare-se. Eu quero ver se você começou esse ano empolgado ou não. Chegou a hora do nosso momento, George, por favor. Se você pudesse pedir para o Papai Noel, o que você pediria? Em qualquer aspecto da vida, Qualquer aspecto. eu pediria, sem dúvida nenhuma, saúde para mim, para minhas 2 filhas e para minha esposa. Eu pensei que ele ia pedir pro Papai Noel trocar de cor, cara, que o Papai Noel é vermelho. O senhor é um fanfarrão. O senhor é um fanfarrão. Papai Noel é vermelho, a gente sabe por quê. É uma ação de marketing da Coca-Cola, que quando esteve no Grêmio, mudou as cores. Até hoje. Até hoje continua, né? Os copos da Coca são... A gente só tem vermelho aqui as coisas que são obrigatórias, que são itens de segurança, por exemplo, extintor. O resto, as marcas se adaptam ao azul. Imagina que interessante se o árbitro nos jogos na arena do Grêmio não desse o cartão vermelho, sim um cartão azul. Sensacional. Muito bom, Paulo. Prazer tê-lo aqui virtualmente conosco. O próximo papo vai ser em loco, hein? Vamos ter que combinar presencialmente, hein? E agradeço demais. Diga. Não, o prazer é meu, obrigado pelo convite, e sempre que vocês precisarem de alguma coisa do Grêmio, a gente está à disposição, tá? O trabalho de vocês é fantástico e é muito importante para a nossa indústria, então assim, sempre que vocês precisarem, contem conosco. Maravilha, Legal. Paulo, obrigado. Muito obrigado, viu, Paulo? Tivemos uma aulinha hoje aqui, hein, George, sobre comunicação, esporte, atleta... Fantástico. Não, o famoso repeteco vai ter que rolar com o Paulo, né? Obrigatório rolar o repeteco com o Paulo. Agradecer o Paulo, porque a gente ia gravar no final do ano e a gente estava passando por um problema na máquina do esporte. Sim. Com o nosso querido Adalberto Leister Filho, que graças a Deus tá bem. A gente falou de saúde aqui, tá ótimo de saúde, recuperado. Coisa boa. E aí, aquele dia eu falei, Paulo, eu não vou ter cabeça para falar hoje. Eu tava super preocupado, mas deu tudo certo, Paulo. Então eu agradeço também pela paciência. Super entendo. Imagina. Maravilha. Foi o Papai Noel azul ou vermelho que também contribuiu para Adalberto estar Não super complique. Bem. Pelo caso, um painel tricolor. Tá tudo ótimo. É isso aí. Grande Paulo, obrigado, viu? Um abraço, viu? Bom ano para vocês aí. Obrigado igualmente, para todos nós. Valeu. É isso aí, George. Tivemos então esse nosso Maquinistas mais do que especial. Começando os nossos Maquinistas 2024. Diariamente, maquinadosport.com.br. Todas as outras redes sociais estaremos aqui. Um abraço. Tchau. Até breve.